Como superar o medo de fracassar ao empreender e comprometer a sua segurança financeira? A primeira coisa que você precisa ter é consciência sobre os 3 pilares necessários para você começar a trilhar o caminho do empreendedorismo regenerativo, que nada mais é do que você ter um pouco de ambição, ou seja, de você ter o desejo de galgar novos patamares, ou seja, um próximo nível da sua evolução como pessoa e como profissional. Esse é o primeiro passo. É ter um pouco de ambição, é querer melhorar de vida. É você transcender o seu status quo. Para isso você precisa confrontar a sua realidade, você deixar de ser quem você é hoje, os seus hábitos, os seus ambientes, começar a se nutrir de novos conhecimentos. E a partir daí, você parte para o segundo pilar, que nada mais é do que um método, uma jornada detalhada, um passo a passo, testado e aprovado, né, por pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar, né, como a jornada do empreendedor regenerativo, que nada mais é do que três etapas fundamentais, que começa pelo planejamento estratégico, né, você vai ter ali visão, propósito e valores. Depois você vai estar em contato com os princípios da regeneração e os nichos e tendências do mercado regenerativo. E na terceira etapa, o marketing. Você precisa atrair novos clientes. Você precisa usar a internet para você aumentar os seus faturamentos. Porque os negócios, eles necessitam, eles são nutridos pelo oxigênio, que nada mais é do que o lucro. Então você precisa aprender a vender. Mas fica tranquilo que não é uma venda onde você vai se passar por charlatão ou que você vai parecer um vendedor. Não. É uma venda que nem parece que você está vendendo. É tão sutil, é tão light que você nem vai perceber que está ali exposto a um processo de vendas. Uma outra coisa também que você precisa ter consciência é da inteligência emocional. Porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Uma coisa é você planejar, é você ter um passo a passo, você ter um método detalhado. Mas quando você vai aplicar no dia a dia, nem sempre vai sair do jeito que você espera. Né? Existem inúmeros fatores que podem influenciar nos seus resultados, no seu objetivo. Então é importante você saber ressignificar os acontecimentos, né, os problemas, ter resiliência, voltar para o jogo, voltar para o caminho o mais rápido possível e também ter uma mente inabalável naquilo que você quer. Você precisa ter clareza. Por isso que é importante você ter um pouco de ambição e saber onde você quer chegar, né? Que basicamente, se você está assistindo esse vídeo, de alguma forma você já pensou em ter mais liberdade geográfica, mais liberdade financeira, de trabalhar com quem você ama, de trabalhar com quem você ama, de impactar milhares de pessoas simultaneamente, né? Então, se você se identificou com algum desses tópicos, então você está no vídeo certo. Então, segue o nosso perfil para mais informações como essas. Então, eu sou o Daniel, eu ajudo pessoas a atrair novos clientes pela internet ou criar um negócio regenerativo do zero, mesmo que você não tenha audiência, mesmo que você não tenha um perfil nas mídias sociais, mesmo que você não tenha um produto, um infoproduto, um serviço, mesmo que você não tenha nada, conhecimento zero sobre algo. Eu posso te dizer que é possível. Basta você ter um pouco de ambição, querer ter liberdade geográfica, financeira, trabalhar com quem ama, e também impactar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Ter um pouco de ambição, é isso. Só isso que você precisa para você conquistar a sua tal sonhada liberdade. Por que sentimos medo de fracassar ao empreender e perder a nossa segurança financeira? É comum, né, a gente sentir medo porque o ego ele foi criado para nos proteger. E toda vez que a gente sente medo,
é o ego dizendo, opa, calma aí. A partir desse limite aqui, dessa fronteira, eu não conheço. Então, fique atento. Fique consciente. E mesmo que você tenha ali um passo a passo detalhado, vai surgir o medo de fracassar. Né? Existem duas forças antagônicas dentro da gente, que é uma vontade de crescer, de evoluir, de expandir, e outra força que vai te puxar para trás, que vai te botar medo, que vai te botar dúvida, insegurança. Então é muito importante você se blindar, você proteger a sua confiança, né? Estar cercado de pessoas que estão compartilhando dos mesmos objetivos que você, para você ter motivação, para você alimentar os seus sonhos, você nutrir ele todos os dias ali, como se rega uma planta, né? Como você coloca ali o adubo e vai regando ele. Né? Porque nos primeiros momentos, principalmente, é só uma ideia. Né? E esse momento é o momento mais difícil, porque você não está vendo nada. É como você colocar uma semente na terra e regar e colocar adubo ali. Você realmente você não vê. Mas uma vez que você pratica isso várias vezes, você vai entendendo que o processo é o mesmo. Então, no mundo do empreendedorismo regenerativo, é importante você ter consciência disso, né? E por incrível que pareça, o mais bizarro é que a maior parte das pessoas, 90% da população mundial, vive num mundo comum. E o mundo do empreendedor, ele é um mundo paralelo. Pouquíssimas pessoas têm coragem de sair da caixa, de sair da manada, de sair da massa, né? De estar em grupos, de estar buscando evoluir pessoalmente, profissionalmente, tá falando de negócio, de ideias, de desenvolvimento pessoal, né? Então é importante você estar cercado de pessoas que já estão trilhando o caminho que você quer trilhar. Então, se você não tem uma pessoa empreendedora na sua família, então você precisa selecionar uma referência, um mentor para te ajudar nisso, para que a sua mente associe isso como algo natural, como algo que é possível, entende? Então você precisa se alimentar todos os dias desse tipo de conhecimento, desse tipo de realidade. Eu lembro que quando eu estava no segundo semestre da faculdade, o professor, que era um semestre todo voltado para o empreendedorismo e marketing, o professor pediu para todos os alunos, né, a sala inteira, pesquisar sobre marketing. E aí foi quando eu entrei no Google e pesquisei marketing. Apareceu um cara que hoje é o meu mentor, né, o Érico Rocha, que estava falando sobre empreendedorismo, sobre marketing digital. E aquele momento a minha mente se abriu. Chegou até tornar a faculdade insignificante, porque eu estava na faculdade aprendendo teorias. E a teoria e a prática, o mercado, existe um abismo muito grande. Então, para eu encurtar esse abismo, eu teria que colocar aqui uma ponte. E qual seria a ponte? Seria o marketing. Seria eu aprender a vender o meu serviço, minhas ideias, os meus produtos. E era exatamente o que eu fui buscar na faculdade. Eu já tinha contato com a permacultura, com os processos de regeneração natural, né? Mas eu não sabia como estruturar o negócio, eu não sabia como divulgar isso, como vender, como monetizar isso. Então tinha um abismo muito grande. E foi ali que eu encontrei uma ponte que fez todo sentido. Né? Quando ele falou, se você quiser tá buscando ferramentas, técnicas de transmitir a sua mensagem, o marketing digital é a solução, né? E realmente, daí ele começou a falar sobre, né, comunicação mais assertiva na hora de vender. E aquilo me chamou muita atenção. E a partir dali, eu comecei a seguir ele. E todos os dias ali assistindo um vídeo, maratonei todos os vídeos ali do YouTube,
podcast, depois ele criou um canal de podcast no Spotify. E aí eu fui maratonando tudo, acompanhando os alunos dele, estava tendo resultado, que está tendo resultado, né? Então a partir daí a minha mente ela começou a se abrir, se expandir, e eu fui começando a me diferenciar da maioria das pessoas que estavam à minha volta, assim, porque quase ninguém falava essa língua, e as pessoas até riam de mim quando eu falava sobre esse tipo de assunto, né? Seria o quê? Faturar 100 mil reais em 7 dias. Só falar, cara, você foi enganado por um charlatão, por um cara que está mentindo, está comprando pessoas. Mas quando você participa de eventos ao vivo, e você pode tocar nas pessoas que estão faturando alto, 2 milhões por ano, 10 milhões por ano, 100 milhões por ano. Só que, claro que o empreendedorismo regenerativo ele vai além do lucro. Ele não está pautado só em lucro. Ele também visa gerar um impacto social, gerar bem-estar na vida das pessoas, de alguma forma também integrar os negócios e desenvolver uma consciência ambiental, né? E também fazer a partilha justa dos excedentes, ser mais ético, desenvolver uma visão de design ecológico. Então ele é muito mais completo, ele também está pautado em propósito evolutivo. Aquilo que faz o empreendedor regenerativo evoluir, não só como profissão, não só como profissional, mas como pessoa, como espírito, como alma. É um processo integral, holístico de desenvolvimento. E aquilo fez total sentido para mim. Mas é importante também entender as técnicas e implementar técnicas de marketing digital. Claro que adaptado com uma linguagem muito mais humanizada, assim, sem muita agressividade, né? Porque até então a gente não está só falando com números, a gente está falando com pessoas, com seres humanos. Então esse processo que me chamou a atenção. Mas de fato eu precisava daquelas técnicas, de como me comunicar de forma mais assertiva, de forma mais autêntica. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, né? O marketing nada mais é do que uma forma de você embalar. Imagina um salgadinho, por exemplo. Você tem uma embalagem ali com as cores, com as letras, com as informações específicas e dentro o conteúdo. Porque imagina que se você pega o seu conteúdo e entrega assim, ó, na mão. Ah, toma aí o salgadinho, custa 10 reais. Então você precisa embalar, criar uma embalagem mais atrativa e conseguir, né, vender. Ter uma comunicação mais assertiva, para que as pessoas se interessem, para que as pessoas elas entendam quais são os benefícios e as vantagens do seu infoproduto, produto ou serviço. E o que precisa ser feito para superar o medo de fracassar ao empreender e o medo também de comprometer a sua segurança financeira. Você precisa criar um plano, você precisa também desenvolver uma mentalidade de longo prazo. Imagina que você trabalha aí o mês inteiro para ganhar, vai lá, 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. E aí as pessoas chegam no empreendedorismo. Eu tive um aluno que ganhava 3 mil reais por mês e de repente ele fez um lançamento e fez 9 mil reais num lançamento de 7 dias. E aí ele ficou frustrado porque ele não fez 100 mil reais em 7 dias. E cara, ele investiu 1.000 reais no processo. Então, olha só como as pessoas elas perdem a noção da coisa. Porque elas ouvem tantas pessoas falando, vem aqui, é 100 mil reais em 7 dias, é 2 milhões, é não sei o que e tal. Mas elas não entendem que, cara, tá ótimo. Você já teve lucro. Imagina que tem uma pessoa lá que tem um carrinho de cachorro quente, de pipoca, de churrasco. Para tirar 9 mil reais por mês, cara, o cara tem que ralar o mês inteiro, domingo a domingo, todos os dias. Ele tem que ele tem que comprar a carne, ele precisa temperar a carne, preparar nos espetos, embalar, depois transportar o carrinho,
montar a barraca, assar a carne, fora outros acompanhamentos, arroz, feijão, mandioca, vinagrete. E fora o custo. No empreendedorismo, você só tem o custo de distribuir o seu conteúdo, que seria o quê? Pagar em anúncios. R$ 1.000 que ele pagou em anúncios. E ele pode gravar em um dia o conteúdo e deixar rodando lá um mês, atraindo pessoas, vendendo. Olha só que como as pessoas elas têm uma visão muito distorcida. Ele trabalha 30 dias num trabalho lá de segunda a domingo, né, 6 por 1, e de repente ele trabalha 2 horas por dia, 3, fatura bem mais do que ele ganhou durante 30 dias e está frustrado, achando que ele fracassou. Então, a gente precisa desenvolver uma visão de longo prazo. E às vezes a gente se desempenha muito mais trabalhando para os outros, enriquecendo o patrão, do que para a gente mesmo. É muito louco isso. É muito louco. Então, para você começar, para você fazer a transição de carreira, em média, acompanhando os meus alunos, em média leva 18 meses. 18 meses. E 7 lançamentos para você alcançar, para você conseguir fazer essa transição. Você conquistar aí, ali a primeira, a liberdade geográfica, de você poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Basta ter um celular, smartphone, um notebook e uma conexão boa com a internet. Simples assim. Esse é o seu patrimônio, o patrimônio da sua empresa. E eu nunca vi nada comparado com o trabalho pela internet. Hoje a gente vê aí jovens de 18, 20 anos faturando 50, 60, 100 mil por mês usando a internet. Só que eu quero advertir que não é um trabalho fácil. Não, exige disciplina, exige coragem, exige trabalho, mas é muito mais rápido. Imagina que você no seu trabalho tradicional, como CLT ou como autônomo, né, ou profissional liberal, se você é arquiteto, advogado, consultor, coach, você levaria 35 anos para se aposentar. Usando marketing digital, você pode se aposentar em 10 anos. E fora que você vai deixar um legado para as pessoas que você está impactando com o seu conhecimento, com o seu conteúdo, com o seu exemplo de vida. Então é muito gratificante. Vale a pena. Então você precisa ali, para você fazer a transição, para você ter tranquilidade, segurança financeira, você precisa de 18 meses se dedicando ali. Aí você vai decidir quantas horas você vai se dedicar por dia. Imagina que você está estudando para uma faculdade. Você levaria aí 4 horas do seu dia estudando lá dentro de uma sala de aula. E você só iria se formar em 4 anos. Quantas pessoas acreditam que quanto mais conhecimento, quanto mais diploma, graduação, mestrado, doutorado, ela vai ganhar mais? Isso não é verdade. Isso eu entendi quando eu tinha 15 anos, lendo um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Que ele conta a história de um pai pobre que era professor de universidade. O cara era um PhD nos Estados Unidos e era classe média, tipo, conseguia pagar ali a casa, ter um carrinho, ter uma vida básica. Enquanto o outro pai, o pai rico, era um cara que investia em ativos, em conhecimento, em comprar tempos, em contratar pessoas, em criar sistema, em gestão. Investir em ativos. Ativos nada mais é do que tudo aquilo que te traz lucro, que traz dinheiro para o seu bolso. Né? Diferente do passivo, que você precisa aqui numa visão mais quer dizer, o contrário. Tipo, o ativo é aquilo que você precisa trabalhar para você produzir dinheiro. E o passivo é aquela fonte de renda que você não necessariamente precisa estar presente, como aluguel de imóveis, como royalties, como dividendos, ações, tudo isso. Então, é basicamente isso, tá? Então, você precisa se planejar. 18 meses ou até 4 anos
para você se consolidar de fato. Mas 18 meses assim, é um tempo ótimo para você já conseguir fazer a transição, né? E também 7 lançamentos. Então você vai ganhando inteligência de como vender, de como fazer dinheiro. E fazendo dinheiro com o que você ama fazer, né? Que seria fazer dinheiro, fazendo bem e se divertindo ao mesmo tempo. Porque quando você faz o que você ama e trabalha com quem você ama, é divertido, é leve. Claro que tem seus desafios também, não vou romantizar aqui, mas é muito mais diferente do que você trabalhar para os outros, trabalhar como CLT. Como superar o medo de fracassar ao empreender e comprometer a sua segurança financeira? Então, a única forma de você superar o medo é agindo. É agindo. É agindo. Assim, claro que agindo não é de qualquer forma. É você tendo um pouco, você tendo coragem. O que significa coragem? Cor de coração e de ação. Então, seria agir de acordo com o que o seu coração está falando. E não simplesmente você fazer as coisas de qualquer jeito. Tipo, colocar a cabeça dentro da boca do leão. Isso não é coragem. Isso é tolice. Mas uma coisa é, quando você percebe, quando você sente que esse é o caminho, e que lá no fundo você sente que, cara, esse é o caminho. Mas que mesmo assim você ainda sente medo, que é comum, que é normal sentir medo. Eu já falei lá no início do vídeo, porque o ego, ele vai tentar te proteger. Então ele vai te botar medo, ele vai falar, ó, atento. Imagina que você tá atravessando ali um penhasco. E você tem uma passagem muito estreita. E tá escorregadio, tem areia. E tem apenas alguns galhos e só o espaço para você colocar o pé. Então o que acontece? Se você tá vendo lá para baixo, 30, 80 metros de altura. Então o que o seu ego vai falar? Cara, segura firme, esteja presente e vai aos poucos, vai fazendo, entendendo o que você está fazendo. Se você tiver um guia, é melhor, porque ele vai te orientar exatamente quais são os melhores caminhos, né? O quanto falta para chegar. Então tudo isso. Então por isso que é importante você ter um mentor, você ter um plano, um plano de ação, um passo a passo, um método. Você ter um pouco de ambição, que é essa vontade de querer chegar lá do outro lado. Inteligência emocional, para saber lidar com medo. Ah, eu tô passando aqui, eu tô com medo, mas eu tô indo com medo mesmo. Então a coragem é exatamente isso. É você ter conhecimento, porque também não basta você só ir. Eu já fiz isso, já fiz. Eu fui totalmente assim, incrível que pareça, o universo ele cuidou de mim. Porque eu tava tendo coragem. E isso quando eu tinha 24 anos, que eu decidi sair de São Paulo com R$ 150, comprei uma passagem e saí mochilando pelo Brasil durante 2 anos. Mas foi muito legal, é um processo que é natural. Mas hoje, com a minha idade, né, hoje eu tenho filhos, então eu não posso me arriscar de qualquer forma. A gente vai ganhando maturidade, sabedoria. Então eu não recomendo uma mudança brusca, né? É importante você ter um planejamento ali básico, né, que é exatamente de 1 ano e 8 meses, sabendo que você vai precisar fazer aí, ter experiências de uns 7 lançamentos para você se consolidar, aprender a fazer, e depois fazer essa transição de uma forma suave. Mas superar o medo é agindo. É agindo mesmo com medo. O medo, ele não vai passar. Ele vai diminuir. Você vai ganhar mais coragem, mais consciência. Mas o medo, ele sempre vai estar lá. Eu lembro que toda vez que eu vou ligar a câmera, toda vez que eu vou subir num palco para dar uma palestra, para falar para várias pessoas, o medo ele tá lá. Mas conforme eu ajo, ele vai diminuindo e aí eu vou me sentindo mais confortável. Porque ele vai percebendo que, cara, não é tão ruim assim, não tá tão ruim assim, eu não morri. Não é o meu fim. E uma outra coisa também, que é como eu falei, né, também da força antagônica, que uma hora ela vai puxar você para baixo e tem uma outra força que puxa você para cima
expandir, para evoluir. Então, é você pensar que, tá, se der tudo errado, o que pode acontecer, né? Eu vou morrer por isso? Eu vou ter mais uma chance de recomeçar? E se der certo? E se der certo? É nisso que você deve se apegar. E se der certo? Né? E aí é importante você se blindar de pessoas que não estão empreendendo. Não escute pessoas que não estão empreendendo, que não tem resultado. Fecha os ouvidos. Fecha os ouvidos. Não dê ouvido para essas pessoas. Porque se a dúvida entrar, você perde forças. Você perde a confiança. E é importante você manter a confiança. E uma das coisas que eu percebo também, que a gente tem uma força eletromagnética, onde a gente emana vibrações para o universo através dos pensamentos e dos sentimentos. E mais importante ainda do que os pensamentos, é o que você está sentindo. Você sente, tudo bem, eu estou com medo, mas também lá dentro tem uma coragem, tem algo me dizendo que é possível, que é por esse caminho. E aí a partir daí você remodela os seus pensamentos, eleva a sua vibração e a partir daí você começa a criar a sua realidade. Por isso que as pessoas mais prósperas não é sorte, não é qualquer coisa, é essa consciência. Essa consciência de cuidar da autoconfiança, de cuidar do emocional, de cuidar do mental, né? Cuidar de quem está em volta. As pessoas, elas super selecionam. Você pode ver que as pessoas bem-sucedidas, elas andam com pessoas bem-sucedidas. Independente do que é bem-sucedido para você. Tá? Porque existem vários níveis. Né? Você vê, artistas andam com artistas. Atletas andam com atletas. Pessoas milionárias andam com pessoas milionárias. Bilionários com pessoas bilionárias. Então é assim. Então você precisa escolher você subir o próximo nível. E com certeza vai ser desconfortável o próximo nível. Você vai sentir burro. Eu lembro que teve um momento que eu me sentia burro na roda das pessoas. Eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando, mas eu sentia que ali era um lugar que eu iria aprender, que eu iria evoluir. Então é muito importante você selecionar o ambiente que você está participando. Dito tudo isso, se você está com medo, vai com medo mesmo. Mas um detalhe, não vai de qualquer jeito. Entenda o passo a passo. Para onde você está indo, como você vai fazer para chegar lá, quem vai te acompanhar até chegar lá, quanto vai custar até você chegar lá, quanto tempo vai levar, 18 meses, 2 anos, isso vai depender de você, da sua dedicação, mas eu posso garantir que vai valer a pena. Porque enquanto 90% da população mundial está trabalhando como empregado, 10% está empreendendo, tá tendo sucesso como atleta, como artista, como inventor, ganhando royalties. É assim que você conquista a liberdade financeira, liberdade de tempo, a sua independência financeira. Que você pode muito bem se aposentar bem antes do tempo. Você não precisa esperar 65, 70 anos para se aposentar. Em 10 anos você pode conquistar a sua liberdade financeira. Claro que vai depender muito de você. Por isso que é a liberdade, né? Porque a liberdade é isso. Ao mesmo tempo que ela te dá, você tem a liberdade, mas você também tem a responsabilidade. Né? Plantar e colher. Plantou, colheu. Não tem o meio termo. Plantar, colheu. Se você plantar, você colhe. Então, qual é a semente que você vai plantar? O empreendedorismo ou CLT? Ou ser empregado? E se aposentar lá com 65, 70 anos, com um salário mínimo, com 10 mil reais, né? Com a renda que você tem hoje, até um pouco abaixo, né? Porque vai ser descontado. E a inflação está subindo. A inflação, daqui a 10 anos, vai estar muito acima. Né? E também, você vai perder um pouco de energia. Você não vai ter toda essa energia vital, né? Então é importante, quanto antes, você começar. Então, curte esse vídeo.
comenta aqui se fez sentido para você, segue o nosso perfil e compartilha para que esse conhecimento, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e que a gente consiga aí expandir nas redes sociais. Então eu vou ficando por aqui. Forte abraço, Daniel. Até logo.